Imagine Jerusalém, uma cidade cheia de movimentos, política e religião. Por outro lado, agora imagine Betânia, uma pequena aldeia, casa simples, uma mesa, amigos, e é daqui que nós queremos começar essa jornada com você. Sejam bem-vindos ao canal Betânia, o canal dos amigos de Jesus. Eu sou o Fred. Eu sou a Belle e nós estamos muito felizes de começar essa nova jornada com vocês aqui no canal. E nesse vídeo a gente quer compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse nome que a Bíblia traz sobre Betânia, o que é Betânia e também o significado que tem para nós pessoalmente, né? Bom, Betânia era uma pequena aldeia, né, a 3 quilômetros ao leste de Jerusalém, e era um lugar que Jesus ia repousar. E era um lugar também que Jesus ele tinha amigos ali, Maria, Marta e Lázaro. E esse pequeno vilarejo foi um lugar de cenário de grandes acontecimentos, como o milagre de Lázaro, né, que foi um dos maiores milagres de Jesus, e também foi na casa de Simão o leproso, onde Maria unge os pés de Jesus e derrama aquele perfume caríssimo. E um dos possíveis significados do nome de Betânia é casa dos pobres. Muitos dizem que Betânia era um lugar onde ficavam os pobres e também os leprosos, né? E era um lugar que cuidava desses leprosos, né? Era um lugar onde os pobres e as pessoas leprosas, doentes, né, eram acolhidos, né? E é interessante porque Jesus, ele amava estar nesse lugar. Era um lugar que ele tinha amigos ali, que ele tinha prazer de estar. Ele passava tempo ali para repousar, para estar na casa dos amigos dele. Sim, interessante, né? Que a gente olha para os evangelhos ali, a gente vê que Jesus estava ali em Jerusalém. Jerusalém tinha essa figura, né, de que tinha ali os mestres da lei, né, geralmente tinha as multidões ali seguindo Jesus, e sempre muita gente atrás de Jesus por causa dos ensinos, por causa dos milagres. Só que Jesus saía desse lugar, né, de lugar movimentado, movimentado, né, de grandes líderes ali talvez, para ir para uma pequena aldeia de pobres e doentes para descansar. Era o lugar que ele gostava de ir para repousar, né? E é interessante pensar nisso, né? E até mesmo no significado né, de Betânia, o nome Betânia no hebraico, né? Sim, no hebraico significa casa dos pobres. O nome Betânia tem um significado assim muito forte para nós, né, pessoalmente. Sim. E eu acho que tem muito a ver com a forma até que o Senhor nos chamou, né? Tanto pessoalmente, depois como família também. Eu lembro até quando a gente era recém-casado, né? Sim. A gente orando muito, assim, sobre aquela coisa do chamado, né? Descobrir o chamado. O que é pra gente fazer, Senhor? Pra onde que é pra gente ir? E eu lembro, né, de um dia que, pra mim, esse dia marcou muito. A gente tava orando, né? Um tempo, especificamente pra entender qual que era a direção do Senhor pra nós, né? Pra nossa família. E nesse dia, o Senhor falou muito forte com a gente em 1 João 4, que o amor consiste nisso, né? Não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Não tem a ver com a gente querer fazer alguma coisa para Deus. O que o Senhor estava querendo que a gente entendesse é que tudo tem a ver com a gente entender que nós somos amados. Tudo vai partir desse lugar, da gente entender que nós somos amados. E tudo que a gente for fazer depois vai partir desse lugar. E que estar com Ele é a melhor parte. Acho que dia depois eu li um livro que é um livro do Billy Hubble, que chama Conhecer a Deus. E esse livro foi um livro que me impactou, né, assim, profundamente, e que falou muito comigo, pessoalmente, e também falou conosco, né? E uma coisa que a gente entendeu que a melhor parte da vida é estar com Jesus. Não existe coisa melhor do que estar com Jesus. Então é estar com Ele, conhecê-lo. Interessante porque nós ficava nessa pira, né, mano? Gosto do chamado. Nossa, para que o Senhor nos chamou? Vai ser isso, vai ser aquilo. Só que nesse dia nós entendemos que o nosso chamado era ser amado por Jesus. Foi algo muito claro, assim, que eu creio que foi algo que foi uma revelação mesmo, né, do Espírito Santo, assim, trazendo ao nosso coração, né, que o nosso chamado é ser amado. Nós somos filhos amados, nosso chamado é estar com Deus, nosso chamado é ser amigo de Deus. Sim, e tudo deve partir como resposta a essa clareza, né, a esse entendimento de que nós somos amados, de que nós somos aceitos. Por exemplo, olha para nossa vida, né, nós tinha esse coração de querer fazer algo para Jesus, tinha esse coração de querer cooperar com aquilo que Ele estava fazendo, né, então ainda a gente tinha isso como um chamado que fosse oculto e que Jesus ainda precisava nos revelar. É muito comum, né? Isso, assim, acho que é muito comum, assim, para a maioria das pessoas, né? Tentar buscar, né? Como se fosse um tesouro secreto, né? Qual que é o seu chamado, tentar descobrir isso, né? E a gente tava nessa busca, né? De tentar entender qual que era o nosso chamado e tal, e essa foi a revelação de Deus para nós, né? Não que, né, a gente não vai fazer nada
pra Deus, né? A gente não vai fazer mais nada, que a gente só tem que ser amado e não precisa fazer nada pra Deus, né? Não nesse sentido, mas esse entendimento de que tudo parte daqui, né? Sim. E que vai ser o resultado, né? Tudo que a gente for fazer, então, vai ser um resultado. A gente só vai corresponder a esse amor, né? É só essa correspondência a esse amor que a gente recebeu do Senhor, né? Então, essa palavra, né? Esse chamado de sermos amigos de Deus. Hoje nós temos 3 filhos, né? E essa tem sido também a nossa oração, sabe? E uma das coisas que eu sempre oro pela nossa casa, pela nossa família, é que a nossa casa possa ser uma Betânia, né? Um lugar onde o Senhor possa encontrar amigos, um lugar onde o Senhor possa repousar a sua presença, onde Ele goste, Ele tenha prazer de estar. E é algo também que eu sempre oro pelos meus filhos, né? Eu sempre peço para que o Senhor faça deles amigos de Jesus, que essa seja a maior ambição deles nessa vida. Nós estamos, assim, empolgados, né? Assim, assim, com muita expectativa de começar aqui essa nova jornada aqui no canal com vocês. Tem muitas ideias aqui, muitas coisas que a gente quer compartilhar com vocês. Pra mim, confesso que é um desafio, né, mano? Pra nós, né? Pra nós, né? Tá diante de uma câmera, né? Falando pra outras pessoas, né? Então, querendo ou não, também cria esse senso de responsabilidade, né? Mas vejo que ao nós estarmos aqui falando sobre isso que Jesus tem falado ao nosso coração e sobre isso que a gente deseja ser como indivíduo e como família, ser essa Betânia, sabe? Ser esse lugar onde Jesus tenha prazer, sabe? De estar. Esse lugar onde Jesus, ele tenha prazer de repousar, de habitar. E, querendo ou não, é uma mensagem que nos afetou, né? Porque Betânia vai falar sobre essa casa dos pobres, casa dos aflitos. Era uma vila de pessoas simples. Trazendo, assim, pra nós, né? Pro significado que a gente traz pra nós, né? A analogia que a gente faz é que Jesus, ele ama estar no meio dos pobres, né? Claro que ali Betânia era realmente, né? Fisicamente ali uma aldeia pequena de pessoas pobres, realmente doentes, mas para nós a gente faz essa comparação, né, e desse lugar que Jesus ama estar, que é no meio de pobres, mas pobres de espírito, né, pessoas que se reconhecem como pobres, que se reconhecem como fracas, né, e que necessitam de Jesus. Sim, e querendo ou não, isso traz um símbolo que não tem a ver apenas com lugar físico, né, igual você falou, né, mas como uma postura de coração, né, e se a gente olhar ali, a Bíblia mesmo, né, em Mateus 5:3 ali, né, vai falar bem-aventurados os pobres de espírito, né, porque deles é o reino de Deus, né, e o sentido de pobreza é esse sentido de que nós dependemos totalmente de Deus, que nós somos falidos espiritualmente. Né, apesar de Betânia ser um lugar onde pessoas pobres e pessoas que eram leprosas, e era interessante porque essas pessoas iam ali para ser cuidadas, né? Então, de qualquer forma, quando nós trazemos esse sentido de pobreza de espírito, também nós estamos meio que falando a mesma coisa. Nós dependemos de você, Jesus. Nós queremos ser cuidados por você. E Betânia, né, para nós tem esse significado, né? É como se fosse criar um espaço para que Deus ele possa estar, né? Repousar, né? Possa repousar não só de maneira física, né, mas como uma postura de coração, ou seja, um coração rendido. Criar uma Betânia, né? Sim. Como uma postura de um coração que cria um lugar para a presença de Jesus repousar, né? Onde Jesus tem prazer de estar. Sim, e criando espaço não apenas em grandes templos, né, mas em grandes congregações, mas em meio ao dia comum, aos nossos dias ordinários, né? Porque é até interessante, né, pensar nisso e fazer esse contraste de Jerusalém com Betânia, porque Jerusalém, né, era aquela cidade, uma cidade mais movimentada, né, que tinham ali seus grandes líderes políticos, religiosos, estavam ali concentrados os mestres da lei, os fariseus, né? Mas Jesus, ele se retirava dali do meio das multidões e ia para Betânia para descansar, né, para repousar. E é interessante isso, né, que realmente é criar esse espaço para a presença de Jesus. E é isso que nós queremos trazer, né, como canal. E também trazer aqui temas, assuntos que sempre nos levem, né, nosso desejo é que venham mais pessoas, né, que os amigos de Jesus se acheguem aqui com a gente, né, estejam aqui com a gente à mesa, mesmo que aí do outro lado, para que a gente também possa criar juntos, né, essa mentalidade, né, essa postura de coração, né, de realmente criar espaço para Deus repousar, né? Um lugar onde Jesus tem prazer de estar. Isso sempre falando do estado do nosso coração. E isso tudo dentro desse lugar simples que é
a nossa vida cotidiana, essa consciência da presença de Deus na nossa vida cotidiana. Inspirar, né, motivar e ajudar outros cristãos, outros irmãos, outros amigos, né, de Jesus, né, a viverem a fé no dia a dia e também cultivar uma espiritualidade equilibrada. A partir desse amor, né, a partir dessa convicção, dessa clareza, né, de que você é amado, de que você é filho, né, que a sua identidade tem a ver com a filiação, tem a ver com você já foi aceito, já foi amado por Jesus, né? Então nós queremos que esse seja um lugar também para você, né, onde a gente possa juntos ser motivados, né, inspirados e a viver a fé no dia a dia, né, para que nós tenhamos uma fé, para que nós tenhamos uma espiritualidade mais equilibrada, né, irmão? E para finalizar esse primeiro vídeo, eu queria ler para vocês um trecho desse livro, que é o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. É um livro que eu gosto muito. E essa parte aqui, a parte do começo do livro, que está escrito assim, uma palavrinha antes de começar. E eu queria pegar aqui a fala de Brennan Manning para os leitores dele e trazer aqui para aqueles que estarão nos ouvindo aqui no canal. Então eu vou mudar aqui. Aqui ele escreve assim, o nome do livro, né? O Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico. Só que eu vou colocar aqui, então, o canal, né? Não o livro, mas o canal. Porque eu acho que tem tudo a ver com o público específico que a gente quer alcançar. Tá escrito assim, ó. Eu vou trocar aqui por Canal Betânia. O Canal Betânia foi criado com um público específico em mente. Esse canal não é para os super espirituais. Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegarão lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma a regras a viver em união com Jesus. Mas, então, o Canal Betânia foi para esses que foi criado, hein? Para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos, que sentem que a sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida, e para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. O Canal Betânia é um canal que nós criamos para nós mesmos e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Amém. Que aqui seja uma comunidade virtual, Vila dos pobres, os pobres de espírito, aqueles que não sabem nada, que nada possuem, que não são nada, mas que estão com os olhos fixos naquilo que está adiante, no futuro, Cristo, nossa porção, nossa herança para sempre. Obrigado, né, por nos acompanhar até aqui. E a gente pede ajuda de vocês, né, nessa caminhada aqui. Vamos juntos, caminhar juntos, né? E vocês nos ajudam muito, né, curtindo o vídeo, se inscrevendo aqui no canal e comentando, deixando comentários aqui e compartilhando esse vídeo com mais pessoas, né? Tudo isso vai nos ajudar na divulgação do canal e para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, né? Que encontrem mais amigos de Jesus por aí. Que possamos viver nossos dias comuns com a consciência da presença de Jesus e que os amigos de Jesus possam ser despertados para estar à mesa com Ele. E que juntos possamos ser uma Betânia para Ele. Amém? Amém. Até a próxima. Até a próxima.